As fotos mostram só parte da história, retratando uma família feliz. Mas por trás das portas, não era assim. Agora uma mãe de 4 filhos morreu. 35. Os empregados com uma arma. Pai armado ameaça a família. Ela, supostamente, tentou pedir ajuda no Natal, mas esse passo final, esse pedido de socorro, não foi atendido. Ela acabou morta a tiros. Estamos no caso apresentado por Lei e Crime. Eu sou Chris Stewart. A mulher no centro dessa história que estamos falando hoje está sendo lembrada como uma mãe dedicada que sempre colocou os filhos em primeiro lugar. E aqui está ela. Ela se chama Jerry Mines e vivia em uma área tranquila de Indianápolis, Indiana. Conquistou muito na vida, principalmente ao criar 4 filhos. Eles têm 19, 17, 14 e 10 anos, 2 meninos e 2 meninas. Este é o último post de Jerry no Facebook. Em 26 de dezembro, filhos dela comemoram a formatura de um. Aqui, Jerry aparece com as 2 filhas nas férias e ali ela está com o marido, Cecil. Parece que, quando Jerry postou a foto dos filhos no dia 26, ela estava tentando escapar de um casamento que teria se tornado violento. Uma ordem de proteção que Jerry havia solicitado no dia de Natal detalha algumas alegações assustadoras sobre como era a vida dentro da casa dela. Não só para ela, mas também para os filhos. Agora, falamos com o cartório em Indiana, mas recusaram fornecer a ordem de proteção que ela pediu, dizendo que é confidencial. No entanto, o jornal IndyStar conseguiu acesso a esse documento. Agora, o IndyStar informa que Jerry pediu a ordem de proteção às 10h28 da manhã de Natal. Você imagina esse dia como um momento em que a família de 6 deveria estar reunida, abrindo presentes e tomando café. Mas em vez disso, ela estava tentando entrar com uma ordem de proteção, disse ela. Na véspera de Natal, o marido dela jogou um pegador nela, que a cortou e deixou hematomas. Não foi a primeira vez que houve conflito público nesse casamento. No dia anterior, 24 de dezembro, a estrela afirma que Cecil ameaçou matar Jerry e a si mesmo no estacionamento do tribunal. Relatos indicam que Jerry disse a Cecil que queria o divórcio. Ela também afirmou que Cecil já ameaçou se matar na frente dela e dos filhos. Agora, o arremesso das pinças na véspera de Natal parece ter sido a gota d'água para Jerry. A estrela afirma que, em 10 de dezembro, Cecil socou o computador de Jerry e derramou chocolate quente nele. Em novembro, ele teria socado o rosto dela. No início do ano, ele teria quebrado o vidro da janela do caminhão dela com um soco, segundo a estrela. Apesar disso, havia momentos de fúria. A petição relata que Jerry afirmou que Cecil ameaçou matar ela, os 4 filhos e os animais de estimação várias vezes. Voltando anos, isso não era exclusivo deste ano ou época de festas. Ela dizia que esse problema já existia há muito tempo. Segundo registros judiciais, era um homem aparentemente descontrolado e sem receio de expor suas supostas intenções. 35 para manutenção da arma. Pai com arma contra a família. Estas são gravações do despacho da polícia de 28 de dezembro, 3 dias depois que Jerry, supostamente, pediu proteção contra o marido. Agora, há um detalhe arrepiante sobre esse pedido que vou te contar em um instante. A primeira ligação para as autoridades aconteceu por volta das 14h20 do dia 28 de dezembro. Tem uma pessoa não envolvida ligando, dizendo que ouviu um tiro, acredita que alguém pode ter sido baleado, afirma outra pessoa que ligou. O pai atirou na mãe 2 vezes e está fugindo em uma Toyota Tundra cinza. Agora temos o boletim de ocorrência policial que diz o seguinte. Ao chegarem à casa dos Mines, os policiais encontraram Jerry baleada na garagem. Ela foi levada ao hospital, mas declarada morta. O marido dela fugiu de caminhonete. O que ocorreu antes da morte de Jerry, segundo a polícia, é assustador. A filha dos Mines, de 10 anos, testemunhou o assassinato da mãe. Segundo o depoimento registrado no relatório policial, a menor relatou que estava em casa quando o pai entrou, aproveitando a ausência da mãe, e pegou uma arma do cofre. Quando a mãe chegou, discutiu com o pai. A menor número 1 viu o pai
apontar a arma para a mãe e ligou para o 911. Ela ouviu os tiros e viu a mãe caída na garagem. A menina tem só 10 anos. A filha principal, de 14 anos, disse à polícia que estava em seu quarto quando ouviu a mãe gritar. Saiu e viu o pai armado, ouvindo um disparo. Ela ouviu outro tiro do lado de fora e contou à polícia que o pai já as ameaçou antes. O filho de 16 anos também estava em casa. Ele disse que viu o pai chegar em casa e pegar uma arma. Ele contou que os pais estavam discutindo e o pai sacou a arma. Ele disse que o irmão mais velho tentou impedir a briga. O garoto de 16 anos subiu correndo e ligou para o 911 informando à polícia que Cecil supostamente ameaçava Jerry com uma arma em casa. Ele a seguiu para fora e atirou nela na entrada da vizinhança tranquila à luz do dia. Agora, após atirar nela, ele fugiu em sua caminhonete, deixando o filho socorrer a mãe baleada na porta de casa. Cecil Maines foi preso no dia seguinte. Ele fez sua primeira aparição no tribunal em 5 de janeiro e agora está sendo mantido sob custódia sem direito à fiança. Sobre a ordem de proteção pedida por sua esposa no Natal, um juiz só a viu quando já era tarde. O Indiana Star informa que após o protocolo da petição, um escrivão atribui número ao processo e o encaminha ao juiz. O tribunal fechou de 24 a 28 de dezembro para o feriado. Então, em vez de ver a petição no dia 26, o mais cedo que o juiz realmente poderia tê-la assinado foi em 29 de dezembro. Isso foi um dia depois que Jerry foi morto a tiros. Cecil Maines foi preso com o telefone e cartões de crédito de Jerry em seu caminhão. Ele não falou com os policiais e pediu um advogado. Ao pesquisar o histórico criminal de Cecil Maines, encontrei apenas infrações de trânsito de 2011, 2009, 2008 e 2005. É a primeira vez que ele enfrenta acusações como essas. Teria assassinado sua esposa, mãe de 4 filhos, em plena luz do dia, na frente dos 4 filhos, deixando-os sem mãe. Agora, para comentar o caso, está conosco o advogado criminalista e ex-promotor Anthony Ozo. Obrigado por nos acompanhar no Law and Crime. O detalhe que está na matéria do IndyStar sobre Jerry Maines ter solicitado uma ordem de proteção no Natal. O juiz só pode aprovar no próximo dia útil, mas isso demora 4 dias por causa do feriado e ela morre um dia antes do expediente voltar. Tipo, o que você acha disso? Porque eu acho que, sabe, a gente olha para isso e é como se fosse o sistema falhando com alguém, né? O que acha dessa linha do tempo na história? Acho que a falta de recursos do governo é consequência direta aqui. Não diria que causa o assassinato, mas você está certo. Isso mostra uma falha no sistema de justiça e no sistema judicial civil que possivelmente poderia ter evitado que isso acontecesse. Embora se Cecil Maines vai fazer o que Cecil Maines vai fazer, eu não acho que um pedaço de papel provavelmente vai impedir. E esse é o outro lado disso. Porque há todas essas histórias, seja vindo das crianças, pelo que Jerry Maines supostamente escreveu nessa ordem de proteção sobre o terror, parece que Cecil Maines estava causando dentro dessa casa, indo direto ao ponto, com horários comerciais. Isso é uma questão de jurisdição. Existem lugares, talvez até onde você trabalha no Texas, onde um juiz atua no Natal ou logo após. Então, se você tem alguém que chega com uma situação tão séria quanto a de Jerry Maines aparentemente tinha, alguém pode autorizar isso e ainda assim dar andamento ao processo, mesmo que o tribunal não esteja aberto. Sim, para responder a sua pergunta, é uma questão jurisdicional. Chris, acho que em grandes cidades como Houston, Chicago, Nova York e Los Angeles, o sistema de justiça criminal conta com magistrados de plantão para processar casos assim que chegam e emitir ordens de proteção ou fiança. Condições que impedem os réus de terem contato com possíveis vítimas e reclamantes nos casos, isso normalmente não acontece em processos civis. Antes do pedido dessa ordem de proteção, não vejo motivo para acreditar que houve casos contra Cecil Maines. Então, eu não sei se o tribunal teria visto isso ou se o tribunal civil teria encarado dessa forma. É uma questão do tipo, o tempo é essencial. Então, eu acho que no criminal, sim, você tem juízes que decidem e eles resolvem isso bem rápido. No civil, isso não é necessariamente o caso.
E muitas vezes você vai ter que esperar até o horário comercial para conseguir registrar uma ordem de proteção como essa internamente. Porque também, quero dizer, você sabe, você tem essa ordem de proteção que Jerry Manis, você sabe, tinha escrito. O Windstar foi o único veículo que realmente presenciou isso. Mas só traz detalhes, sabe? Ameaças e supostos ataques em casa, mas ele não tem ficha criminal. Tem algumas infrações de trânsito ali, mas não é como se fosse alguém que, pelo que parece, já tivesse sido acusado de agressão antes, ou se envolvido em outro tipo de coisa assim. Pela lei, ele não era visto como criminoso perigoso até isso acontecer. É comum ter esse tipo de situação, meio que a realidade dentro de casa, que é um verdadeiro monstro. É o que ele parece ser. Mas aí, sabe, você vai diante de um juiz. Advogado diria, ele sempre foi um cidadão exemplar. Onde está a prova além de uma multa de trânsito? Bem, é uma narrativa muito comum, Chris, certo? Porque você tem que pensar nas barreiras. Nós chamamos de barreiras para a denúncia em um caso como esse. Em casos de violência familiar, quem denuncia costuma ter um relacionamento longo com o réu. Além do abuso físico, muitas vezes há abuso psicológico. Elas dependem financeiramente do réu, têm filhos com o réu, então percebem todas essas coisas, que, uma vez que procuram as autoridades para denunciar ou reclamar e relatar todo o abuso que sofreram, há muitas consequências que vêm junto com isso. E por causa disso, isso impede que sobreviventes e vítimas de violência doméstica e abuso denunciem as autoridades. Então, é uma narrativa muito comum que vemos o tempo todo e, infelizmente, em alguns casos, pode se tornar fatal. Ela conseguiu a ordem de proteção? Sei que você já viu muitos casos, assim como relatei episódios sobre pessoas com ordem de proteção. É só um pedaço de papel, sabe? Se ela tivesse conseguido essa ordem de proteção, o que isso teria significado? Me preocupo com a segurança dela e das crianças. Tudo ainda é alegado por Cecil Mendes. Se Cecil Mendes desrespeitasse a ordem de proteção, poderia enfrentar novas acusações criminais. Como eu disse, Cris, um papel não impede quem já decidiu. E um dos temas comuns que vemos em situações de abuso doméstico ou homicida é esse. O momento mais perigoso para a mulher ou o homem em um relacionamento é quando decide de fato ir embora. Então, aqui temos um possível divórcio acontecendo. Há registro de uma ordem de proteção. Acho que foi quando Jéssica definiu seu limite com Cícero e disse que não queria mais o relacionamento. Este é um momento perigoso para uma mulher. E eu acho também, sabe, olhando agora para o que Cícero Menes, sabe, o que poderia ser a defesa dele. Às vezes, você explica isso melhor que eu, como um crime passional. Tenho certeza de que, em alguns casos de violência doméstica, a defesa pode usar esse argumento. Mas quando você olha, pelo menos pelo relatório policial, as crianças falando sobre como ele chegou em casa, sabe, você teve esse incidente, aparentemente, alguns dias antes, no estacionamento do tribunal, ele a ameaçou de morte, segundo ela. Depois, ele chega mais cedo do trabalho para pegar uma arma e começa uma discussão. Parece que isso não se encaixa nesse tipo de defesa. Como você defenderia Cecil Menes, considerando tudo apresentado? Com base na forma como tudo foi apresentado. É difícil dizer neste momento. Porque você tem o garoto de 17 anos que testemunha ele indo pegar a arma, você tem outras crianças dentro da casa que testemunham isso, eles ouvem a discussão, e então você tem, acho que, desculpe, eu disse, o garoto de 17 anos, quero dizer, o de 19 anos, que no final vê Cécio seguindo ela para fora e atirando nela. Então isso meio que impede você de argumentar legítima defesa de verdade. Acho que a defesa terá muito trabalho nesse caso. Acho que eles devem falar com testemunhas que sabiam do relacionamento entre Jerry e Cecil, exceto as crianças, certo? Provavelmente tem outro ponto de vista que não ajuda a defesa. Eles precisam analisar tanto o depoimento da denunciante quanto o de Cecil, e provavelmente que Cecil compareça a algum local. Psiquiatra, para avaliá-lo e ver se havia alguma doença mental acontecendo na época. Pode não ser suficiente para uma defesa por insanidade, mas pode haver algo ali. Isso pode ser um atenuante e usado para negociar ou fazer acordos com a promotoria.
Então é difícil dizer neste momento qual será a defesa, e parece que a defesa vai ter muito trabalho pela frente neste caso. Quando se trata de uma defesa por impulso de paixão, o que normalmente se qualifica como isso em casos como este entre cônjuges. Eu acho que a percepção geral do público, a percepção comum sobre o que é impulso de paixão é se alguém chega em casa e vê seu cônjuge com outra pessoa na cama, é isso que o público entende como impulso de paixão. Porém, não é limitado nem exclusivo, não é só isso. Eu acho que crimes por impulso de paixão são realmente... É forçado chegar a esse ponto e você precisa ter os fatos perfeitos para isso. Então, acho que usamos essa expressão como se fosse se aplicar, mas não posso dizer que vai. É por isso que analisar as mensagens de texto deles, é por isso que ouvir testemunhas que tinham uma visão sobre como era o relacionamento, independentemente das crianças, vai ser extremamente importante em um caso como esse. A investigação nesse caso foi curta, certo? Acho que a maior parte ocorrerá após a apresentação das acusações. Uma das coisas mais dolorosas são as várias alegações comoventes no relatório policial. É difícil, e você pensa no filho que tentou separar a briga. O mais velho da casa, acho que ele tem 19 anos, sai de casa. E então, o pai dele, que tinha acabado de atirar várias vezes na mãe dele, ele pega o telefone dela, o cartão de crédito dela, supostamente, e então sai em alta velocidade. E aí você deixa esse adolescente com a mãe dele, que ela acaba indo para o hospital. Ele estava tentando salvar a vida dela na entrada da garagem. Como você incorpora uma parte tão emocional da história? Se isso fosse a julgamento e você fosse o promotor, como você contaria essa parte da história? Dentro da história geral, de tentar condenar esse homem. Você faz isso através do filho de 19 anos, quero dizer, do jeito que eu vejo. Se esse caso for a julgamento, o jovem de 19 anos vai depor, se ele aguentar. Como promotor, parte do trabalho é lidar com isso mental e emocionalmente. Preparar alguém que passou por esse nível de trauma para depor e fazer o que é certo pela família deles. Não consigo imaginar como é estar no lugar daquele garoto. Sei como é difícil, pois já trabalhei nesses casos. Mas a preparação, que é como chamamos quando preparamos as testemunhas para depor, vai ter que acontecer antes dele subir ao banco e vai ser imensa. Tenho certeza de que ele precisará de muita terapia para lidar com o trauma que sofreu. Mas acho que você conta isso pela perspectiva do jovem de 19 anos. Quero dizer, ele pode ser. Provavelmente ele seria uma testemunha, uma das primeiras testemunhas nesse caso. O mais novo, de 10 anos, também estava na casa. Quero dizer, é uma história tão triste quando se trata do passado desse casamento. E, novamente, assim como Cecil, Menz nunca tinha ido, pelo menos pelo que eu posso ver. Sabe, nunca foi preso por agressão, nunca foi preso, sabe, nada desses incidentes. Tipo, do ponto de vista da defesa, existe uma maneira de, sabe, você vai ter que encontrar uma forma de explicar o que aconteceu naquela entrada de garagem e tudo o que aconteceu dentro da casa. Existe uma forma de eliminar quase todas as acusações em uma ordem de restrição bastante condenatória, segundo o WinStar. Isso, do ponto de vista do promotor, mostra como esse casamento era tóxico. É difícil e realmente depende de em qual estado você está tentando o caso. Então, muitas jurisdições levam em conta a natureza do relacionamento, as evidências, e consideram que isso é admissível durante o julgamento, certo? Ao tratar de homicídio em contexto de violência familiar, o Estado pode apresentar testemunhas sobre histórico recorrente de comportamento. E esse é o tipo de evidência que normalmente é excluída, certo? Porque é chamada de evidência de caráter ilícito. Não dá para afirmar que, por alguém roubar um banco em 23 de janeiro, ela fez o mesmo em 24 de março. Mas quando se trata de homicídio, existe uma exceção que permite evidências sobre a natureza do relacionamento. É difícil para a defesa impedir que casos anteriores de violência do réu contra a vítima sejam apresentados, como neste caso de Cecil contra Jerry. E Indiana adota a pena de morte, mas até agora ele não foi acusado de homicídio qualificado. Sei que você está no Texas, estado com pena de morte. O que levaria isso a esse nível? Porque, sabe, é simplesmente horrível o que ele está sendo acusado de fazer. E ainda mais, sabe, depois de cometer isso, ele a deixa lá,
na entrada da garagem para o filho tentar mantê-la viva. Ele pega o celular, o cartão de crédito, segundo a polícia, e sai dirigindo. Quando se trata de um caso de pena de morte, normalmente, e eu sei que isso varia de estado para estado, qual é o critério que um assassino precisa cumprir para se qualificar para isso? Ótima pergunta, Chris. Diante de fatos tão chocantes, o público se pergunta: como isso não é homicídio qualificado? Como ele não terá prisão perpétua? Mas existem certos elementos que precisam ser cumpridos para elevar uma acusação. Por exemplo, tem que haver: é necessário cometer crimes graves ao realizar o assassinato. Vamos supor que a ordem de restrição tivesse sido emitida e Cécio obrigado a sair de casa e evitar contato com Jerry. Se Cécio invadir a casa e matar Jerry, a acusação passaria de homicídio em primeiro grau para homicídio qualificado. Se você mata alguém que está em uma certa faixa etária, por exemplo, se você mata uma criança ou uma pessoa idosa, se você mata um policial em serviço, essas são situações que podem elevar a acusação de homicídio em primeiro grau para homicídio qualificado. Aqui acho que o Estado provavelmente reconhece. Sim, ele pegou o telefone, mas provavelmente não matou ela para cometer roubo. Acho que isso foi apenas parte da fuga dele. A lei de homicídio em Indiana prevê pena de 45 a 65 anos, o que equivale à prisão perpétua. É a acusação mais segura e com a qual eles devem se sentir confortáveis no julgamento. E ele está sendo mantido sob custódia, sem direito à fiança. Não, ele tem outra audiência marcada que está por vir. Vamos ver o que acontece a seguir. Só de pensar nessas crianças, sabe? E no que você sabe, certamente o que Jerry passou, mas também o que essas crianças vão passar vivendo sem a mãe e o pai. Anthony Oso, advogado criminal e ex-promotor assistente. Obrigado por estar conosco. Agradecemos. Obrigado, Robin Chris. Uma campanha no GoFundMe está arrecadando dinheiro para os filhos de Jerry Mendes. Eles agora, é claro, estão sem a mãe. O dinheiro será destinado a despesas de moradia, aconselhamento e cuidados com a saúde mental, despesas legais e funerárias, além de garantir a estabilidade a longo prazo e viver na nova realidade de estarem sem a mãe. Cecil Mendes retorna ao tribunal em 10 de fevereiro e segue detido sem fiança. Caso encerrado pela Law and Crime, inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.